Olá, pessoal de sucesso, tudo bem? Eu estou muito feliz hoje porque eu estou gravando o primeiro vídeo do retorno. Que retorno é esse? É do quadro 5 perguntas e um conselho. Vocês estão vendo aqui do meu lado a Júlia. E a Júlia, ela é a primeira que está reestreando esse quadro. Se você não sabe que quadro é esse, dá uma olhadinha aqui em cima que a gente está deixando a playlist completa para você da sessão, da temporada, tô que nem Netflix, a temporada do ano passado, as pessoas que vieram ser entrevistadas. Então, nesse quadro, 5 perguntas e um conselho, eu sempre chamo empreendedores que tenham CNPJ ativo, que sejam pessoas que realmente estão ali com não só empreendedor, porque você não precisa ter um CNPJ para ser um empreendedor, mas a gente está chamando pessoas que tenham um CNPJ, que estão ali na luta diária e para contar os segredos, nos ajudar. Né? Imagina que na minha época, lá atrás, quando eu contei para vocês que eu comecei a empreender, eu não tinha, né, eu sou jurássica, não tinha internet, né, Júlia? Então, a gente aprendia nas pancadas da vida. Mas, como eu sempre digo, não faça como eu. Vem aqui para o canal, já se inscreve e acompanha essa playlist todinha para você aprender. Então, eu quero dar as boas-vindas à Júlia, minha mais nova amiga de infância. Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao canal Solimar Silva e ao quadro 5P e 1C. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar. Muito contente, gente. Olha, eu gosto muito desse mundo digital. A Júlia e eu nos conhecemos faz uns 20 minutos. A gente combinou tudo online e antes a gente começar a gravar, a gente começou a conversar. Isso é a alegria de viver nessa época que nós estamos vivendo, que a gente, esses contatos digitais deixam de ser um nomezinho, um rostinho pequeno e passam a ser pessoas muito queridas. Então, como vocês sabem, quem já acompanha aqui o canal, são 5 perguntas. Porém, vai que eu não perguntei o que você queria saber da Júlia, você já pode usar aqui os comentários, pode perguntar e a gente passa as perguntas para a Júlia vem aqui, nos ajuda a responder e Com certeza. à vontade, né, Júlia? Então, Júlia, eu queria começar a falar da sua empresa. Gente, eu não apresentei porque eu vou deixar a Júlia apresentar a empresa, ela vai explicar tudo. Conta para a gente um pouco da sua empresa, mas como que você teve ideia para Nossos Elos? Como é que funciona o seu projeto? A minha empresa chama Nossos Elos. Ela veio porque desde sempre eu gostava muito de escrever. Eu sou formada em literatura. Então eu já atuava na área como revisora de textos e eu procurava alguma forma de empreender dentro da minha área, além da revisão de textos, porque eu trabalhava numa empresa, numa editora, trabalhei durante 8 anos em editoras, fazendo revisão de texto e tradução. Só que eu queria alguma coisa minha, alguma coisa, né? Não necessariamente que eu deixasse de atuar como revisora, mas que eu tivesse uma empresa minha, um negócio meu. E aí eu comecei a puxar na memória, lembrei que aos 15 anos eu montei um livro da minha família na escola, e com fotos e contando a história da minha família. Então, eu entrevistei meus avós, entrevistei meus pais, para saber mais da minha história, da história da minha família. E aí, pensando nisso, além disso, eu estava namorando na época, e de 6 em 6 meses eu comecei a fazer livros, na verdade eram revistas, contando a nossa história durante aqueles 6 meses. Então, eu buscava as fotos que a gente tinha tirado nos 6 meses e escrevia textos sobre aqueles momentos que a gente tinha passado e entregava para ele de 6 em 6 meses. Pessoal, parênteses aqui, sinto inveja se você nunca teve essa ideia criativa. Né? Que bacana, que presente diferente, né? E ele adorava. E aí, numa conversa, a gente estava conversando um dia, e ele falou: por que você não faz essas revistas que você me dá de presente todo mês, de 6 em 6 meses, por que você não faz para vender? Porque eu acho que as pessoas provavelmente vão gostar de fazer isso. E aí eu achei a ideia muito boa e comecei a pesquisar para entender como era a área, né? Porque a concorrência é grande nessa área. Só que os meus livros, eu não chamo de fotolivros, eles são no formato de fotolivros, mas eu não chamo de fotolivros porque eles têm os textos. Então, eu juntei a minha formação e a minha atuação como revisora para montar os textos para as pessoas.
E aí eu resolvi, em junho de 2018, eu resolvi abrir a Nossos Elos. Gente, os contatos da Júlia estão aqui embaixo, inclusive o site. Vocês vão ficar doidos. Eu falei com ela, é agora que eu fico pobre, depois da quarentena. Daqui a pouquinho ela vai mostrar alguns dos trabalhos dela e vocês vão entender o porquê. Então, olha que insight que a gente já teve nessa primeira pergunta. Ela poderia ser, então você é escritora, já que eu sou formada em letras. Ou, eu vou pegar pessoas que escrevem e vou publicar livro. Ela foi fazer algo diferente, né? Essa Sim. questão das memórias, da afetividade, com imagem, com fotos, com texto, e ela encontrou um outro nicho. Então, muito atento que às vezes a gente fica muito focado só no que a gente faz, e os nichos, né, você pode encontrar por meio de uma palavrinha simples que ela usou aqui, que foi pesquisar. Então, o empreendedor ele precisa pesquisar. Anota esse insight aí. E aí, isso me leva, você falou da segunda, sobre... Deixa eu só complementar. Sim. É que além disso, né, além dos livros que eu fazia para o meu namorado, eu consegui um cliente antes de abrir a Nossos Elos que me procurou querendo fazer os livros da família dele. Então ele é um senhor ele tem mais de 70 anos e ele ele viajou muito a vida inteira, ele tem uma história incrível e ele me pediu para montar livros antes de eu abrir a Nossos Elos. Uau. Então foi mais um incentivo para eu abrir a empresa. E esse meu cliente, ele é meu cliente até hoje. Porque de tanta foto que ele tem, a gente combina todo mês, ele me dá uma pastinha com várias fotos e me manda os textos por e-mail. E eu estou montando. O projeto eram 3 livros. Agora são 6. Olha que interessante, gente. E você ainda não tinha, deixa eu ver se eu entendi, você ainda não tinha tido essa ideia das memórias até esse cliente chegar, é isso? Eu tinha pelo que eu fazia para o meu namorado. Mas então, não como talvez... quando eu fui, não como uma empresa, assim, não para abrir uma empresa. Então, tudo parece que foi se juntando para eu começar a empreender nessa área. Que bacana. E vocês veem, gente, um cliente antes da empresa começar. Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que abrir, tem que ter um escritório bonito, tem que ter não sei o quê. Não, vai lá e faz. Às vezes seu cliente chega, eu sempre falo que tem aquele dizer assim, quem não te conhece que te compra. Eu digo que não. Quem me conhece é que me compra. Então, certamente o cara não chegou do nada na vida da Júlia. Não, eu fui indicada. Exatamente. Então, network, conhecimento, indicação, porque eu nem tinha empresa, mas certamente a reputação da Júlia já precedia qualquer abertura de CNPJ. Então, isso é muito importante. Que bacana. E já está com 6 livros. Uau! Muito bom. E, Júlia, você estava falando, né, quando você falou do mercado, da concorrência. Essa é uma pergunta que eu queria saber. Quais são os desafios de se vender algo, que é livro, né, no mercado que é tão fechadinho? Eu sei que já entendi na primeira pergunta, né, que é uma coisa bem diferente, mas como que é isso? Quais são os desafios nesse mercado que você enfrenta? Olha, eu acho que, para mim, são mais as empresas de fotolivro do que as próprias editoras que fazem livros convencionais. Então, existem muitas empresas que produzem fotolivro muito grandes no Brasil e que têm um marketing extremamente agressivo e preços extremamente agressivos também. Então, o meu livro, ele é muito diferenciado, ele é muito personalizado. Então, não dá para competir com essas empresas, porque tem empresa que vende fotolivro por R$ 9,90. E só que assim, é outro tipo de produto. Eles têm um software, então você entra no site deles, você mesma monta, você monta do jeito que você quiser. No meu caso, o cliente passa para mim o que ele quer e eu monto. Então ele não tem trabalho, o único trabalho que o cliente tem é me mandar as fotos. O resto, capa, diagramação, o texto, sou eu que monto. Assim, o cliente me conta a história dele, mas quem monta o texto sou eu. Então, o cliente não tem que se preocupar com nada. É um trabalho... a minha dificuldade é mostrar isso para o cliente. Fazer o cliente entender qual é a diferença entre os dois produtos. Porque se você for pensar no preço, realmente, o preço do meu concorrente é muito mais em conta. Só que lá é só foto.
Então, você sobe as fotos no software e monta do jeito que você quiser. Então, você tem o trabalho de montar. Às vezes as pessoas não têm tempo para montar, não querem, não gostam. Então, no meu caso, para mim, o mais difícil para mim é fazer as pessoas entenderem, porque como o meu produto é muito diferente, é uma coisa que não existe muito por aí, é fazer as pessoas conseguirem entender isso. O que tem de diferente? Por que tem esse valor? Qual é o valor agregado ao meu produto, na verdade, né? E olha que interessante, pessoal, que a Júlia está falando, vocês, né? Que às vezes a pessoa responde, a gente, ok, é o desafio dela e tal. Percebe que ela tem um produto, vamos comparar, uma loja de departamento, não vou dizer nomes aqui, mas que vocês compram as brusinhas. Todo mundo igual, sai para uma festa com as brusinhas, tipo a minha que eu estou usando, tá, gente? Ela se sente bem confortável no meu guarda-roupa, porque é gente que nem a gente, todo mundo igual lá, todo mundo as brusinhas. Mas, às vezes, você vai numa alfaiataria, você vai numa costureira de alta costura que vai fazer aquele vestido perfeito, até o teu ombro torto vai estar perfeito, porque ela vai fazer suas medidas. Então, traduzindo assim, o que a Júlia faz é esse serviço customizado de alta alfaiataria, né? Desculpa, Exatamente. veja paralelo com costura, mas que não é você pegar lá no 1,99 e que não vai ter tanta qualidade, carinho. Ela vai mostrar agora com essa pergunta, que eu tenho quase certeza. Justamente, né, com você tem esse desafio, mas ainda assim você tem conseguido sucesso, né? A Nossos Elos é uma empresa bem-sucedida. A gente entra no site, dá uma olhada que vocês vão ficar doidos, porque ela não tem, a gente está falando de memórias e tal, mas eles trabalham para empresas, e fazem livros digitais, livros impressos. Ela vai contar para a gente um pouco. Eu queria que você falasse para a gente, Júlia, que apesar de todo esse desafio, de que maneira você tem conseguido se diferenciar e demonstrar valor para as pessoas comprarem o teu projeto. E mostra um pouquinho do projeto para a gente, se você puder. Eu tento pegar um pouco pelo emocional. Então, eu uso muito as redes sociais, eu vendo pelas redes sociais. Eu só eu na minha empresa, né? Eu não tenho quem faça o marketing para mim, eu não tenho quem faça a diagramação dos livros, quem faça a parte de finanças, quem faz tudo sou eu. Então, é um jeito que eu achei, tanto no Instagram quanto no Facebook, de divulgar e conseguir clientes dessa forma. Além do boca a boca, né? Porque um vai indicando o outro, e aí, né, eu consigo também por aí. E eu acho que a maioria dos empreendedores hoje em dia vão para as redes sociais, né? Gente, vocês estão Então, sabendo que a Júlia é que nem a gente. Desculpa até interromper, Júlia. Ela é gente como a gente. Ela é eu presa. Eu sempre digo, eu keep, eu presa, porque a realidade de maioria de nós, ainda mais com o crescimento exponencial dos MEIs, né, microempreendedores individuais, a gente vê que 80% das novas empresas que foram abertas, se não me engano, no ano retrasado, eu não tenho os dados do ano passado, eram de MEI. Ou seja, o que é o MEI? É o microempreendedor individual que vai lá das caras da tapa, tem que fazer toda a gestão da empresa. E outra coisa que ela falou, não ficou ali, né, sentada, chorando assim, nossa, estou tão sozinha, eu tenho que fazer diagramação, eu tenho que vender. Sim, quando a gente começa a empreender pequeno, é a gente que faz tudo. Eu já falei nesse vídeo aqui, que vocês podem conferir, os 5 maiores erros de quem começa a empreender, que uma delas é achar assim, eu não vou ter ninguém mandando em mim, vou ter vida boa, vou trabalhar com meu laptop na praia, né? E não é assim. A gente varre, a gente paga a conta, a gente é office boy, a gente é secretária, a gente é de vendas, a gente é de marketing, a gente é da operação, a gente é o relações públicas, e é isso que a Júlia falou ao chamar a atenção de nós usarmos cada vez mais as redes sociais. Então, se você está me ouvindo aqui, está pensando em empreender, não tem uma conta no Instagram, não tem no Facebook, depende de onde está seu público, ou no LinkedIn, se você tem um público mais, né, voltado para o lado corporativo, abre agora, tá? Se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. Sol me ilumina. Como eu faço para abrir? A gente ajuda você, tá bom? Então fala, Julieta, conta, me interrompi. né? Conta comercial no Instagram e página no Facebook, para não misturar com as suas coisas pessoais, né? O ideal é ter uma conta da empresa, tudo bonitinho. Isso. Então, ó, vou mostrar um primeiro livro que eu fiz.
Se Esse você puder aqui, colocar um pouquinho mais para frente na câmera, só para a gente ver melhor. E aí, só um pouquinho, isso. Ó, um pouquinho da nossa história contada pelas suas flores. Olha que lindo. essa é a parte da frente, aqui é a parte de trás, né? Tem o loginho das nossas elas. Não sei se vai dar para ver. E você dá para ver, e a gente já percebe que é um material assim de altíssima qualidade. Sim, é capa dura, né? E aí, esse é um dos modelos. Ele tem 15 por 15, mais ou menos, de tamanho. Então, eu tenho vários tamanhos e várias gramaturas de papel também. Então, tem capa mais flexível, capa dura, tem páginas mais molinhas, como esse aqui, ó. A folha é bem molinha. Então, ele é papel couché, não sei se vocês vão saber exatamente o que é isso, mas é um papel específico para foto, para impressão de foto. É aquele brilhozinho, gente, né? Aquele papel brilhosinho que a gente passa a mão, tem, né? Ele é lisinho. Gostou? Quem não entende, descrevendo, é ótimo, né? Não, mas é isso mesmo. E ele deixa a qualidade bem melhor para as fotos, né? Diferente de um papel sulfite, por exemplo, ou um papel que não é específico para foto. Então, esse livro foi feito para uma empresa, chama Samambaia, é uma empresa de festas. Então, essas fotos são fotos da empresa, das festas da empresa, e elas queriam dar, as donas da empresa queriam dar para florista. Então, elas pediram para eu juntar, eu fui lá, fiz uma reunião com elas, a gente separou as fotos, e aí a gente montou juntas algumas fotos da decoração para entregar para a florista. Foi de presente para as floristas. É uma florista só. Então, a gente Foi um fez... presente, né? Então, olha a dica presente. aí de presente criativo. Se você tem uma empresa, às vezes pensa assim, como que eu posso agradar um cliente, ou um fornecedor, um colaborador? Já tem uma dica aí maravilhosa. As fotos. Uau. Então, vai muito do que o cliente quer, né? Eu posso colocar até 6 fotos aqui. Só que aí o texto fica um pouco mais comprometido. Então, eu tento ajustar para que o texto e a imagem conversem e fique harmônico, né? Então, às vezes eu faço foto dupla. Depende muito do que o cliente me pede. É tudo personalizado. E aí, esse outro aqui, que eu fiz para Débora Seco. Então, como que foi? Eu vi que ela fazia postagens, o nome do livro é Para Maria Ler, ó. Eu queria mostrar para vocês, mas não sei como está conseguindo. Tá indo, para Maria Lê, que bacana. E o que eu fiz? Eu peguei as postagens, eu puxei todas as postagens que ela fez para Maria, que é a filha dela, que é essa menininha aqui. E ela já escrevia para Maria no Instagram. Então, ela colocava a hashtag Para Maria Ler. E aí eu puxei todas as postagens desde o momento da gravidez até o nascimento. E aí eu fui montando as fotos com as postagens que ela fez para Maria. Enviei para ela. Então tem fotos. Esse aqui, vocês conseguem ver a diferença? Ó, vou colocar um na frente do outro para vocês verem a diferença. Ó, a diferença do tamanho. Sim, dá para ver. Agora dá para ter uma noção melhor. Um menorzinho Esse aqui, um grande, né? esse aqui é o dobro do tamanho do outro. Então, esse é considerado um A5. E esse é considerado um A4, fechado, né? Porque aberto, ele é grande. É verdade, bem grande. E aí, as páginas desse aqui são mais grossas, tem uma gramatura maior. Mesmo papel, mas com uma gramatura maior, bem maior, ele é bem durinho. E ele abre por inteiro. Então, na hora que você vai ler, na mesa, ó, ele fica assim. Não fica solto, né? As páginas voltando, fica retinho, né? E aí, se eu quero colocar uma foto por inteiro, ó. Olha que linda essa foto, hein? Ele abre por inteiro na mesa. E, gente, não pensa assim, nossa, ela fez para Débora Seco, eu sou uma pobre mortal. Entre em contato com ela, que ela apresenta o projeto personalizado, orçamento, que cabe no seu bolso. Não pensa que é só para o bolso de Débora Seco, não, tá? Então, Muito bom. Vários modelos para todos os bolsos. Então, por isso que eu falo que é muito personalizado, porque tem papel de diferentes gramaturas, tem tamanhos completamente diferentes. Então, quando você entra em contato comigo, eu te mando um orçamento
todos os meus modelos, desde os mais baratos até os um pouco mais caros. E aí é você que escolhe. Exatamente como você quer. E aí, o que eu achei muito interessante, gente, vamos supor, você, eu quero ter só memória digital, ela faz, eu quero impresso, tem musical também, você pode contar um pouquinho do musical, eu entrei no site, eu falei assim, gente, com trilha sonora, conta pra gente um pouquinho, isso não faz parte da pergunta não, tá? Tô na pergunta 3 ainda, tá, gente? Conta pra gente. O musical era um projeto que eu pego, é um digital com música. Então, pode ser em formato desde vídeo, então que mostra as fotos e o texto com música, ou não necessariamente vídeo com uma música de fundo, então vai passando as fotos. Enfim, eu faço do jeito que... Então, você escolhe a música que você gosta, a música que... Às vezes tem uma música que tem um significado muito importante para você e a gente monta juntos. Quando eu vi lá no site, eu logo pensei na minha mãe. Minha mãe gosta muito da música Carinhoso, né? Aquela música antiga. Que você é novo que está assistindo, coloca lá Carinhoso. Esqueci o nome do cantor agora, gente. Ari Barroso? Sei lá, qualquer nome que eu falar, posso estar mentindo. Mas vocês vão saber. Eu fiquei imaginando, né? Ter memórias com isso que eu sempre lembro. Ela cantava pra gente, ela cantava para todos os netos. É uma música que ela gosta muito. E além disso, gente, ela também faz para a empresa. Às vezes a empresa quer fazer um anuário, quer fazer uma retrospectiva. Então, entra no site com esses detalhes. E aí a gente está chegando na pergunta 4, que eu fiquei, né, depois que eu entrei no seu site, pensando. Quando, né, eu imagino, você lida com memórias afetivas, né? A gente nem é mãe da Maria, da Débora Seco, você já olha e já fica imaginando, eu que sou mãe, nossa, fazendo para o meu filho, para o Lucas ler. Pessoa criativa roubando a hashtag dos outros. Mas eu fiquei imaginando, Júlia, já teve alguma história que você escreveu que te comoveu muito? Como é que foi? Você teve algum momento assim que, nossa, para escrever, eu fui escrever e juntar, né? Te comoveu, mexeu contigo? Olha, eu gosto muito de falar desse meu cliente, que é meu cliente já há alguns anos, que eu acabei virando parte da família dele, porque a gente se encontra. Ele é um projeto um pouquinho mais diferente. Então, como ele tem muito conteúdo, muita foto para colocar, a gente fez um pacote mensal. Então, eu também posso fazer assim. Se você tem muito conteúdo, a gente conversa aí. Então, como funciona o dele? Eu vou uma vez por mês na casa dele, agora não mais, né? Por causa da quarentena, mas o que acontecia? Eu ia uma vez por mês na casa dele, a gente sentava, via o material feito, né? O que eu tinha feito naquele último mês, e ele me mostrava o que ele queria, as fotos que ele queria que eu encaixasse, para qual que era. A gente comentava sobre a revisão que ele tinha feito do livro anterior, que ele revisa tudo que eu faço, ele olha para ver se está dando certinho do jeito que ele gostaria, né? E aí eu me sinto, como eu falei, eu me sinto um pouco parte da família, porque eu peguei, o livro dele começa desde a família, porque ele não é brasileiro, ele nasceu na Suíça. Então, eu contei a história desde os pais dele que moravam na Suíça, o casamento dos pais dele. E aí comecei a ver todo o desenvolvimento, e aí o nascimento dos filhos dele, que agora já são grandes, ele já tem netos. Então é muito engraçado, porque às vezes eu entro na casa dele e vejo fotos dos filhos mais velhos com os netos. E aí eu me sinto tão dentro daquela história que para mim os filhos dele são crianças ainda. Que eu vejo nas fotos. É engraçado, porque eu vejo nas fotos e eu fiz uma imagem das crianças na minha cabeça, dos filhos na minha cabeça. Então eu tô vendo como se eu estivesse vendo o crescimento das crianças por foto. Acompanhou numa velocidade maior, né, do tempo. Uou, que interessante. E isso é tão interessante você estar trazendo para a gente, Júlia. Nós que temos uma pequena empresa, a gente tem muito contato direto com o cliente. E não é só um número, não é só um fluxo de caixa, não é só o dinheiro entrando. Vocês acho que percebem quando a Júlia fala, ela fala com emoção, com carinho, né? Então, você encontrar algo que você goste muito, que vai te dar prazer de estar com aquelas pessoas que você está servindo. Eu sou professora, escritora, palestrante, então tudo que envolve estar com gente, ensinar, trocar experiência, me faz feliz. Então,
Descobre algo. Eu vejo muitas vezes, Júlia, as pessoas perguntando nas redes sociais, pessoal, estou com R$ 1.000, o que eu faço? Pessoal, o que dá dinheiro? Pessoal, eu abro uma confecção ou uma hamburgueria? Sabe aquela coisa do tipo, se conhece, autoconhecimento em primeiro lugar. Vocês viram até agora que a Júlia é formada em letras, ela trabalhou como revisora, trabalhou numa editora, percebe que ela foi montando esse quebra-cabeça de quem ela é. E certamente, né, quando ela começou a contar a história do namorado, a gente nunca tive uma ideia dessa, de vou fazer alguma coisa que relembre. Então, ela já teve algo afetivo ali quando ela abriu a empresa, não foi só número. Claro que número é importante, a gente não vive só de amor, de alegria, né? Amor, alegria e, lógico, dinheiro no bolso, porque senão a empresa quebra. Mas eu acho que são dicas incríveis que a Júlia está passando aqui para a gente anotar e seguir. Deixa eu ver qual a próxima pergunta. Pessoal, a gente está indo para a quinta pergunta, depois é um conselho. Mas antes disso, responde para mim aqui nos comentários, está valendo a pena? Se tá, acho que assim, tá valendo muito, para a gente saber. E curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, a gente entenda, ó, você nem fala mais português, a gente entende que o trabalho que a gente está fazendo aqui está chegando para você da maneira que você realmente precisa. Então, curte aqui e escreve, tá valendo. Né? Se quiser colocar Júlia, tá valendo. Qualquer coisa que você quiser, escreve para a gente, né? Para a Júlia e eu podermos entender, né? A nossa forma assim, de dialogar, a gente está aqui gravando, mas quando a gente coloca esse vídeo no ar, é a maneira que a gente quer chegar até você e a gente dialogar também. Então, a gente sente esse afeto de vocês aí do outro lado da tela via as comunicações que o YouTube tem. Eu queria, então, fazer uma pergunta final, talvez ainda mais nessa época de quarentena, muita gente postando, nossa, eu tô quebrando, não sei o quê. Mas na sua trajetória, mesmo antes de quarentena, já teve algum momento que você já pensou em desistir? E se sim ou não, mas o que te faz continuar? Já teve um momento que eu pensei em desistir, sim, porque eu tinha empresa, mas eu trabalhava CLT. Então, chegou um momento que eu não estava mais dando conta, sozinha, porque era muita coisa. Então, eu trabalhava numa empresa 8 horas por dia, além do tempo de deslocamento, e ainda às vezes tinha que chegar e finalizar um livro, ou trabalhar no final de semana. Muitas vezes eu trabalhei no final de semana, muitas vezes. Então, assim, não é porque você é empreendedor que você vai trabalhar pouco. Pelo contrário, você vai trabalhar mais ainda. Não vai querer empreender achando que, eu vou trabalhar, que nem você falou, não vou ter chefe, eu vou ter horários livres. Sim, você vai ter os seus horários, você vai montar os seus horários, mas o trabalho, às vezes, duplica de tanta coisa que você tem para fazer. Então, nesse momento que eu trabalhava CLT, eu pensei, realmente, teve horas que eu pensei, não tô dando conta. E às vezes, o que acontecia? Eu dava uma pausa na Nossos Elos. Então, não tô dando conta, não vou entregar um produto do jeito que eu gostaria, do jeito que eu acho que tem que ser entregue. Então, eu vou dar, né, não vou investir tanto em divulgação, vou deixar, né, um pouquinho mais paradinho. E aí, quando eu puder, eu volto. Não pensei em desistir no sentido de fechar a empresa, mas às vezes eu precisava de um tempo para voltar a minha vida, né, no lugar, porque eu tinha, além do trabalho da empresa, eu tinha minha vida pessoal. Então, que além de tudo eu faço parte de um coral, eu faço parte do coral do Mackenzie, e é um coral cênico, e a gente tem ensaio, tem apresentação, então era muita coisa para uma pessoa só. Então, às vezes, eu precisava desse tempo. Agora, com a quarentena, para mim, o que está sendo ótimo é porque agora eu não trabalho mais CLT. Então, agora eu me dedico só à minha empresa. Então, dá um alívio. Mas o resto das coisas continua. Então, o que a quarentena está me ajudando é que eu tenho um tempinho maior para investir na empresa, né? Para fazer as Vai minhas estar com coisas. a gente aqui no canal, gente, porque fora da quarentena a agenda dessa mulher é cheia, é lotada. Então, vamos agradecer e olhar o lado bom dessa quarentena, né? Claro que está acontecendo muita coisa triste, mas a gente poder respirar e buscar o lado bom. E olha que interessante, outro insight aí, gente.
Às vezes a pessoa pensa assim, vou largar meu emprego e abrir uma empresa. Não, se você pode fazer em paralelo, até você começar a se firmar, até começar a ficar louco, porque aí não tem como atender os dois lados, começa. Porque muita gente vai e já investe sem testar, sem ver a viabilidade. Então percebe que ela agora não é CLT, e ela pode se dedicar como é o ideal de corpo e alma para sua empresa. Pessoal, chegando no finalzinho, são 5 perguntas e um conselho. Então, eu vou pedir, Júlia, para você encerrar dando um conselho para quem pensa em empreender na área, né? Talvez não exatamente igual a sua, mas similar, área de livro, ou de memórias, ou de brinde, o que, que a pessoa de repente pode tirar de insight daqui. Lembrando, gente, que os contatos da Júlia estão aqui na descrição desse vídeo, então você pode entrar em contato, pedir seu orçamento. A gente, tá vendendo? Claro, se você quer, se gostou, se você tem 5 filhos, já era. Você vai querer fazer para cada um deles e mais a sua história. Então, entre em contato com a Júlia que ela vai passar, tá? E a gente vai encerrar realmente, as últimas palavras vão ser da Júlia quando ela falar amém. Não, tô brincando. Agora, terminar o conselho, eu só vou dar um beijo para vocês. Então, já quero pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo, né, com alguém que você, de repente, pensou nesse momento. Pode ser alguém que queira empreender, ou talvez alguém que você fala, puxa, esse negócio das histórias, eu acho que a minha tia ia gostar. Compartilha com ela, para ela conhecer um pouco da história da Júlia. Alguém que você, quando foi assistindo esse vídeo, falou assim, pensei nessa pessoa. Passa para ela, passa no seu grupo do WhatsApp, porque aqui a gente conversa sobre empreendedorismo, mas não tem como a gente separar empreender do viver, né? Do quem é o empreendedor. E essa alma tão bonita e tão generosa. Então, Júlia, qual o conselho que você tem para a gente? Antes de eu dar o conselho, deixa eu só dar um aviso Por favor. que agora, durante a quarentena, eu não estou conseguindo mandar imprimir os livros, porque a gráfica está parada. Sim. Então, se alguém quiser fazer, a gente começa a fazer, eu deixo ele prontinho, e assim que acabar a quarentena eu mando imprimir, tá? Só para as pessoas não ficarem decepcionadas que não vão ter o livro na mão super rápido, porque não é uma coisa que depende de mim, né? É um fornecedor. Então, eu só preciso dessa compreensão das pessoas de que às vezes o livro não vai estar na mão tão rápido quanto eu gostaria. Mas o Que livro tem, digital consegue. sim, eu mando um PDF, eu sempre mando um PDF prontinho para a pessoa ver se é isso mesmo que ela quer, se tá tudo certinho, se precisa arrumar alguma coisa. Então, o PDF você tem, é só Ter o impresso. paciência com a impressão, porque é lógico que a gente está num momento diferente. É isso. Então, o meu conselho é, se você está pensando em abrir uma empresa, primeiro, entende o mercado. Entende quais são as necessidades do seu público, se o seu produto vai atender as necessidades do seu público, porque às vezes você pensa num produto que você acha muito legal, que você compraria, mas o seu público não tem público, às vezes as pessoas não se interessam ou não gostam. Então, primeira coisa para mim, antes de abrir uma empresa, é pesquisa. Pesquisa é fundamental. Entende o seu público, entende quais são os seus clientes, quem são os seus concorrentes. Então, que área que você está entrando e quem já atua nessa área, como você vai se diferenciar dessas pessoas que já estão na área. Isso é muito importante. Então, para mim, o fundamental, se você está pensando em abrir uma empresa, é primeiro pesquisar. E aí depois você se preocupa com a parte burocrática, de abrir um CNPJ, de registrar a marca. Para mim, primeiro, o essencial é ver se aquele produto que você quer vender ou aquele serviço que você quer oferecer tem público. Senão você vai ter um trabalho gigante e não vai ter retorno, né? E não vai valer a pena. Perfeito. Falei que não ia falar, mas eu sou mentirosa. É isso, gente. Eu sempre falo, a gente tem um curso Master Sales, que é um curso de vendas exclusivo para empreendedores da área de serviços, e um dos motes lá que a gente fala, sem necessidade não tem vendas, e sem vendas não tem empresa. Então, para você descobrir a necessidade, uma das coisas é fazer uma pesquisa de mercado. Então, quero agradecer mais uma vez, Júlia, por sua presença aqui no nosso canal. Agradecer a você que está assistindo esse vídeo, que se você chegou até o final, é porque, de alguma maneira, as palavras que a Júlia trouxe para a gente foram te tocando. E então,
se inscreve nesse canal, ative esse sininho do bem, porque ele que vai te dizer que, ó, tem coisa nova por aqui. Toda semana, às quartas-feiras, nessa temporada, ó, Netflix, a gente tem empreendedores contando as histórias, assim como a Júlia está reinaugurando esse momento nosso do projeto 5 perguntas e um conselho. Então, muito obrigada a vocês, beijos e até o próximo vídeo.